Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Bruno, aqui no canal Bruno foi opção ter comentou sobre futebol. Inscreva e ativa o sininho nesse canal para você não perder o próximo vídeo. Bom, o Corinthians estreou na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o time do Corinthians foi derrotado pelo Huracán da Argentina por 2-1 na Neoquímica Arena, pela primeira rodada do Grupo C. O Sequeira, anotou os 2 gols do time argentino, enquanto Ranieri diminuiu para os donos da casa. Antes de eu falar o que o técnico do Corinthians falou depois do jogo, o que o Yuri Alberto também falou, vou te falar sobre essa partida. Na minha opinião, o time do Corinthians aí não jogou nada, tá? Estreou péssimo aí na Copa Sul-Americana, precisa melhorar muito mais mesmo, como outros times também brasileiros que estrearam, tá? Nas estreias aí, tá? Bom, teve essa estreia aí do Corinthians contra o Huracán e foi um jogo muito ruim do Corinthians. A gente esperava mais do Corinthians. Eu não sou torcedor do Corinthians, mas tipo assim, eu tava assistindo o jogo e antes de assistir, eu já falava assim, pô, o Corinthians vai fazer um bom jogo nesse jogo aí, porque tem o Memphis Depay, né? Principalmente, olha a fortuna toda que ele recebe na equipe do Corinthians. Ele é um bom jogador. Ele tá num momento bom na equipe do Corinthians. Eu acho que nesse jogo aí vai arrebentar. Tem o Yuri Alberto também, que é um jogadoraço. Melhorou muito na equipe do Corinthians. Tá jogando muita bola, fazendo muitos gols. Pai, não vai dar para o Huracán. E a gente tá todo nessa expectativa. Vou te falar, que jogo horrível da equipe do Corinthians. Um jogo muito fraco mesmo. Um jogo que não dá nem vontade de assistir. Entendeu? Foi um jogo totalmente frio. Sem nenhuma, sem nenhuma expectativa a gente teve naquele jogo. Dava vontade até de desligar a televisão, sinceramente. Olha, eu não sou torcedor do Corinthians, mas quando é pra elogiar, eu elogio. Né? Eu gosto de deixar minhas opiniões. Talvez você é torcedor do Corinthians, pode falar a verdade, o Corinthians não jogou ruim nem jogo? Jogou, né? É uma boa equipe, no próximo jogo você pode jogar bem? Pode jogar bem, entendeu? Um time ali tinha que ganhar, mas a gente tem que ser sincero, falar que o time do Corinthians não jogou bem, faltou mais... O que foi isso? Faltou mais criatividade, né? Mas teve sim jogadores que jogaram bem naquele jogo, por exemplo. Eu achei mesmo que o Ranieri jogou bem naquele jogo. O Carrillo também jogou bem naquele jogo, na minha opinião. Apareceu muito, tá? Se a gente for olhar, tem alguns sim jogadores que jogaram bem naquele jogo, entendeu? Mas Yuri Alberto, um jogador que a torcida estava esperando mais dele, não apareceu naquele jogo. Ficou muito sumido naquele jogo, entendeu? Principalmente um jogador, né, que faz muitos gols na equipe. A torcida esperava que ele podia reagir mais nesse jogo, né? Contra o time argentino, mas não foi o que a gente esperava dele, tá bom? O Memphis Depay, outro jogador que também ficou muito sumido dentro de campo. Vai pra cima dos caras, pô. Vai jogar futebol, entendeu? Não jogou nada bem naquele jogo, tá bom, rapaziada? Claro, tem dias que um jogador não vai jogar igual outros dias anteriores. Mas fala que você, mano, pra um time ser campeão, eu falo isso pra qualquer clube, entendeu? O time ser campeão e tem que arrebentar. Cada jogo ele tem que dar o melhor. Jogar com aquela intensidade mesmo, aquela vontade mesmo. Aqueles jogadores do Corinthians parecia que não estavam jogando com vontade. O Memphis e o Yuri Alberto. Entendeu? Deu essa expressão deles, tá? Mas eles têm que melhorar muito mais ainda para não dar ruim daqui para frente, para não vir mais péssimos resultados, para eles não sair, entendeu? Então, tem sim capacidade eles de fazer mudar essa equipe, de trazer gols, bons resultados para a equipe. Mas ele precisa aí evoluir bem mais na equipe do Corinthians, tá bom? O time do Huracán, parabéns pela equipe do Huracán aí, jogou muito bem, os jogadores lá esforçaram bastante. Venceu contra o time do Corinthians, né? O jogador lá fez 2 gols. Um gol lá, o segundo gol foi mais fácil, né? Que ele entregou, o primeiro gol, se não me engano, foi de cabeça, tá bom? A equipe que conseguiu aí controlar mais o jogo, entendeu? Não teve nenhuma dificuldade contra o Corinthians, não jogou apertado, não jogou, tipo assim, não foi um jogo apertado, foi um jogo razoável, né, para eles lá. Então, um bom resultado para eles e péssimo resultado aí para a equipe do Corinthians. E lembrando, galera, com esse resultado aí, o Corinthians não inicia bem a caminhada na Sul-Americana, tá bom? Por isso que eu falo, mano, cada jogo tem que esforçar, porque vai vir um prejuízo. Você vê, com o resultado, o Corinthians não inicia bem a caminhada na Sul-Americana. A equipe do Corinthians está na lanterna do grupo C, 100 pontos. Já o Huracán começou com vitória e lidera a chave momentaneamente com 3 pontos. Somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra o terceiro colocado da Libertadores, tá bom? Olha, repetindo, somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas, tá? De final. Então, precisa aí dedicar bastante e não vai ser fácil, né, galera? Bora ver no que vai dar. As duas equipes agora voltam a focar em suas respectivas
competições nacionais. O Corinthians encara o Vasco nesse sábado às 6h30. É igual o time que eu torço o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não jogou nada quando o time da... Como é que foi, moço? O time argentino é o... Não sei se foi o União, né? Acho que foi o União, tá bom? Não jogou nada naquele jogo lá. Gabigol, né? Um jogo muito feio mesmo da equipe do Cruzeiro. Todos pro Cruzeiro, tá bom? E eu falo mesmo, não jogou nada naquele jogo lá. Perdeu lá no finalzinho, sabe? Um jogo frio também, um jogo sem vontade também. Então o time brasileiro aí, tá faltando mais deles aí, né, mano? Não tá nada bem mesmo. Rapaziada, o Ranieri, ele celebrou o gol, mas lamentou também a derrota. O Ranieri viveu a noite de muitas emoções. O volante de 28 anos marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians, mas não evitou a derrota para o Huracan da Argentina por 1-0 nesta quarta-feira, dia 2, tá? Na Neoquímica Arena, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Assim, o jogador lamentou o resultado. Deixa eu falar o que ele disse, abre aspas. Fico feliz porque busquei esse gol no ano passado inteiro e felizmente pude fazer nesse ano. Mas sinceramente, se pudesse trocar o gol pela vitória, trocaria. Tivemos bastante volume de jogo, mas infelizmente não conseguimos conquistar a vitória. Vamos melhorar nessa finalização para buscar a vitória no próximo jogo, fecha aspas, disse o volante. O artilheiro do Alvinegro no ano, Yuri Alberto, passou em branco no revés desta quarta-feira. Após a partida, o camisa 9 lamentou o resultado e viu a falta de criatividade da equipe como decisiva para o resultado. Vou te falar o que ele disse após o jogo, abre aspas. Bom, jogo muito difícil. É difícil falar agora depois de uma derrota. O time criou pouco e as poucas chances que criamos não conseguimos concluir em gol. Sabemos que temos que trabalhar a mesma coisa para que na Sul-Americana deste ano as coisas sejam diferentes e a gente possa começar bem, fecha aspas, disse em entrevista à ESPN. O Yuri Alberto pouco foi acionado pelos meio-campistas do Corinthians na derrota. O jogador classificou que, apesar da marcação ter sido acirrada, a sequência dura de jogos também pesou. O centroavante vem de 9 partidas consecutivas sendo titular, abre aspas. Um pouco dos dois. Acho que venho de uma sequência muito grande de jogos também. Mas isso não é desculpa. É ruim sair daqui com uma derrota hoje, fecha aspas, analisou o Yuri Alberto. Isso aí, na minha opinião, não é desculpa, né, galera? Porque, tipo assim, dá pra ter jogado melhor naquele jogo, entendeu? Todos os jogadores do Corinthians dá pra ter jogado melhor, sabe? Mas, claro, tem hora que a data, né, aperta muito, é muito jogo, os jogadores vai cansando também, mas, pô, tem descanso, eles vai de 11, descansa também, mas não tô falando, entendeu, rapaz? É claro que cansa mesmo, eu concordo, mas isso pra mim não é desculpa, tinha que ter jogado bem mais melhor naquele jogo, foi um jogo bastante frio aí, todos os jogadores do Corinthians não jogaram bem, na minha opinião. Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa o playoff contra os terceiros colocados da Libertadores. E Yuri, então, mencionou a importância de começar a pontuar, abre aspas. Terça-feira já temos um jogo importante fora de casa. Precisamos pontuar nessa primeira fase. Precisamos colocar a cabeça no lugar para poder fazer grandes jogos. Infelizmente, esse tabu foi quebrado em casa, mas vamos continuar trabalhando. Temos poucos dias para trabalhar agora para que o próximo jogo seja diferente. Fecha aspas, finalizou Yuri. Então é para você ver, na Sul-Americana somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores. Então é muito difícil, né? Tem que jogar muito bem a cada jogo. O técnico Ramon Dias reconheceu que a atuação do Corinthians no confronto com o Huracan da Argentina esteve bem baixo daquilo que vinha sendo demonstrado nas últimas semanas. Na Neoquímica Arena, né, igual eu te falei, o Timão foi derrotado na estreia da Copa Sul-Americana por 2-1 e de quebrar, perdeu a invencibilidade de 23 jogos na Neoquímica Arena que pendurava desde agosto do ano passado, abre aspas. Viemos seguindo o Huracan havia tempos. São times agressivos que usam bem a bola parada, que dão 100%. Creio que o problema maior fomos nós que não soubemos gerar futebol. Estou com raiva, é uma lástima. Mas tenho que saber perder. Ganhar o bem da gente, falhamos em algumas coisas, para nível internacional é diferente. Vamos ter que trabalhar para se recuperar. Não está nada perdido, mas são erros que às vezes acontecem para poder crescer. Perdi muitas coisas para ganhar muita coisa. Temos que ser fortes na derrota para poder se recuperar rapidamente e ter coragem. Não há outra solução. Fecha aspas, disse o técnico. Vale lembrar, rapaziada, em campo, né? O Corinthians saiu derrotado muito por conta dos erros do sistema defensivo. O primeiro gol saiu de uma falha de marcação e uma bola cruzada do escanteio, quando o Sequeira subiu sozinho para cabecear o gol. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Henrique tentou afastar outro cruzamento e entregou a bola nos pés do adversário que estufou a rede defendida por Matheus Donelli. Abre aspas. Não tem desculpas para nada.
Nosso tempo é outro. A atitude, o jogo, a dinâmica, preocupado, porque iniciar uma competição tem que gerar futebol. Demonstrar o que vimos fazendo. O adversário que defendeu bem. Futebol argentino é muito intenso. Ganharam bem, porque o Corinthians não jogou como vinha jogando. Falamos com os jogadores que temos que aprender. Jogadores, os torcedores têm que aprender a perder. Fecha aspas. E também falamos a seguinte coisa, abre aspas. Vamos analisar o que passou, o que não podemos gerar. Falamos taticamente. Sempre somos responsáveis pelo que passa. É um resultado que dói porque o Corinthians vinha em uma dimensão alta e não pôde gerar o futebol que gera. Isso pode passar. Temos que ter muita paciência. Fecha aspas, argumentou Ramon Dias, pedindo paciência com a oscilação do timão. Na volta do intervalo, Ramon Dias mandou a campo o Teles Magno e o Giovani para dar uma profundidade ao ataque. Apesar das mudanças, o Corinthians não correspondeu pelo fato da criatividade e foi presa fácil ao forrolho defensivo do Huracan. Abre aspas. Quando está em desvantagem, tentamos quase sempre propor o jogo. Giovani responde bem aos treinamentos de maneira incrível. Apareceu porque não tinha garro e faltava opção no banco. Tivemos o lateral Angileri, que não estava em condições, quando faltaram opções. Ele demonstra que tem capacidade de ritmo. Vamos um pouco, nem tão claro, apressado nas decisões, devido também às situações que está vivendo. Ele tratou uma situação difícil pela desvantagem e por aí não podemos gerar futebol. Isso é o que mais me preocupa da equipe. Fecha aspas, finalizou Ramon. Também falou, rapaziada, sobre a situação do Ícaro Coronado. Abre aspas. Teria que tirar a Memphis para colocar o Coronado. Nessa situação, sabemos que são jogadores que competem nessa situação. É uma decisão difícil de tirar a Memphis para botar Coronado. Ele está melhorando, quase 45 dias sem poder jogar. Vai passando o tempo e vamos dar mais oportunidades. Sobre a entrada do Giovani no intervalo, ele falou a seguinte coisa. A explicação por Giovani foi dada. A diretoria, Fabinho e todo mundo dão plena liberdade para as decisões que estamos tomando. Tratamos sempre de buscar fazer o melhor para o Corinthians. Hoje não saiu nada do que planejávamos. Encontramos um adversário intenso, duro, que conheça as características pela história do Huracan. Claro que isso tem que corrigir, nos dói porque estávamos invictos. Não há um time brasileiro que não teve dificuldade. Temos que recuperar nível internacional. Fecha aspas. Sobre a autocrítica da derrota, ele falou a seguinte coisa, abre aspas. Mudamos com 3 volantes, jogando um Carrillo na direita para dar profundidade. Parece que da metade do campo para frente, eles nos deu esse jogo. Não fomos tão profundos, mas situações táticas que pensamos que saísse bem e não saiu. Faz parte do jogo, fecha aspas. Sobre a dificuldade do Corinthians na marcação da bola aérea, ele falou a seguinte coisa, abre aspas. Nos últimos períodos trabalhamos muito para melhorar. Foi virtude do adversário que tem gana, que no primeiro gol antecipou para fazer um grande gol. Fabinho sempre nos acompanha e pode dizer o que trabalhamos na bola aérea. Adversário também joga, temos que lembrar. Temos que tratar de mudar, parece ter mais atenção, mas vamos melhorar para não cometer tantos erros. Fecha aspas. E ele também foi perguntado, rapaziada, quando o Garro volta. E ele falou a seguinte coisa. Abre aspas, até que se recupere. Parece que não é justo para os torcedores, treinador e próprio jogador que tenha que jogar um jogo e parar. Vamos dar o tempo necessário para que possa se recuperar 100%. É um jogador que precisamos pela característica como joga. Tivemos que mudar taticamente também. Faz parte do futebol e das características dos jogadores. Fecha aspas. Planejamento do Corinthians para o Sul-Americano depois da derrota na estreia. É a seguinte coisa, abre aspas. Não temos que mudar nada. O plano não muda. Há partidas para se jogar e está tudo aberto. Temos que recuperar. O mais importante é recuperar que a equipe joga bem como vinha jogando antes desse jogo. Não gostei como o time jogou, falhamos taticamente também, com a ausência de Garro, do lateral, do goleiro. Temos que seguir trabalhando. A derrota tem que servir para crescer e reagir porque passamos um momento muito difícil e tivemos coragem de reagir e sair campeões. A derrota tem que servir para melhorar. Hoje não fizemos um grande jogo, mas a equipe vai recuperar porque tem qualidade. Fecha aspas. Planejamento para o jogo de sábado contra o Vasco em Itaquera. Abre aspas. Deixamos recuperá-los porque queremos começar bem, sair bem contra uma equipe difícil. Agora temos que jogar porque o Brasileirão é importante. Vamos jogar com o melhor que temos. Fecha aspas. Então, rapaz, ele falou aí que sobre o Brasileirão, ele falou que não vai mudar muito os planos de jogo. Tipo assim, o time do Corinthians jogou nada, com o time do Huracan. Bora ver no que vai dar nos próximos jogos aí. Eu acho, talvez, se ele mudasse algumas coisas aí, tentasse fazer algo diferente na equipe, para melhorar,
seria melhor, mas pelo jeito aí vai continuar jogando do mesmo jeito, tá bom? Mas é mais os jogadores, né, rapaziada? O técnico lá deixa sua armação, as posições do jogador tudo certinho lá. Os jogadores também tem que fazer sua parte, dar seu melhor, esforçar, né? Ir pra cima contra o time argentino aí, pra trazer resultados pra equipe. Os torcedores esperam muito isso deles, né? Principalmente do Memphis Depay, Iraberto e de outros jogadores também. Eles está sendo um goleiraço, né, rapaziada? O Hugo Souza lá, que é um grande goleiro, já fez várias defesas surreais dentro de campo. Infelizmente ele não tá lá, mas tem bons jogadores na equipe do Corinthians, tem sim capacidade de mudar isso aí, né? Fazer uma ótima Sul-Americana, mas eu mesmo tô torcendo pro Cabuloso, né? Na Sul-Americana aí, qualquer campeonato que for. Mas o time do Corinthians tem tudo aí pra fazer uma ótima campanha aí, né, rapaziada? Mas o jogador tem que fazer sua parte, tem que melhorar a cada dia. Senão, continuar assim, vai dar ruim e vai ser mais um vexame no próximo jogo. Deixe sua opinião nesse vídeo aí. A estreia não foi tão bem, nem do Corinthians, nem do Cruzeiro e outras equipes também. O vídeo vai terminando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se, ativa o sininho. Tamo junto e aguardo o próximo vídeo. Fui.